Obra Game Over, de Adeilson Salles, pelo espírito Luiz Sérgio. Novas ações. Diante de tudo isso que nos foi apresentado, o que podemos fazer para que processos obsessivos não ocorram de maneira pandêmica como vemos hoje? Augusto perguntou. Nossa ação socorrista não se assemelha aos super-heróis da Terra. Não temos inimigos a combater, temos irmãos a educar. Mas, ainda assim, a educação não se dá por processos impositivos, e todos devemos respeitar as escolhas alheias e o tempo de cada um. Mesmo aqueles que, de certa forma, já se convenceram do novo caminho a seguir, os que já se reequilibraram e foram recolhidos em nossos postos de socorro e colônias, mesmo esses, se de uma hora para outra resolverem buscar seus antigos parceiros de vício, nada temos a fazer. O amor não cerceia a vontade do ser amado. O tempo passa e a dor aumenta, e só a própria dor poderá libertar o renitente, o espírito rebelde. A humanidade trilha os caminhos que escolhe percorrer. Tragédias tais quais as guerras deveriam ter dado ao homem o amadurecimento necessário e não deveriam mais ocorrer no seio da sociedade. Embora seja essa a realidade, o egoísmo ainda impera e guerras acontecem em vários pontos do planeta. Recordo-me das palavras de Jesus, registradas por Mateus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 42. A espada trazida por Jesus coloca-nos em estado de confronto íntimo, em estado de guerra com as ilusões do mundo. Sabemos que o Evangelho nos aproxima dos nossos familiares. A Boa Nova dá um amplo e novo sentido à vida. Tudo nos é mostrado, tudo pode ser visto com a largueza dos olhos espirituais, que contemplam o ilimitado da realidade espiritual. Não temos como invadir, feitos justiceiros, os locais que fomentam a dor, pois centros como esse devem ser combatidos no coração humano. A educação do ser integral é o maior tratado profilático contra as obsessões. Educar a alma é apresentar a espada trazida por Jesus, e esse processo de educação interior garantirá às sociedades futuras a libertação do egoísmo humano. A transição planetária, que se anuncia, tem na educação um instrumento renovador das consciências e corações. Trouxe-as aqui para que essa realidade seja divulgada. Tomaremos medidas para esclarecer e libertar as consciências desse lugar, mas todas as ações serão permeadas pelo respeito às individualidades, dando amor com ternura e rigor, mas entendendo sempre que a libertação parte do coração de boa vontade.
aquele que já desperta para a necessidade de implantar a mudança interior. Fica claro ainda uma vez o amor de Deus por seus filhos. Daí, a necessidade do homem compreender a gravidade e a oportunidade de se estar encarnado. Negligenciar a paternidade é terrível equívoco, porque os que abdicam desse compromisso são responsáveis pela desagregação familiar, pela falta de valores éticos morais, para a construção de uma sociedade renovada. Então, não atuaremos diretamente dentro desse centro de criação de jogos? Zoel questionou. Não existe lugar no universo que esteja apartado do amor e misericórdia de Deus. E até o que julgamos como mal é fonte geradora do bem. Tudo tem utilidade na ordem das coisas. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tudo se transforma. O tempo é o grande instrumento transformador das almas em aprendizado. Nossos anseios imperfeitos exigem solução imediata. Os anseios celestiais aguardam a ação da vida para o definitivo e verdadeiro despertar do espírito. Nossas intervenções atendem ao impositivo do solo fértil para o plantio do trigo no coração do homem. Mas, enquanto ele alimentar o joio da ilusão dentro de si, a florada será sufocada momentaneamente. Muito temos a fazer, mas não nos esqueçamos de que a única e verdadeira mudança ocorre dentro de cada um. Sem o despertamento pela educação integral, a única que dá consciência ao ser, todas as outras iniciativas serão ações paliativas. Eu pensava aqui, na conexão de todos com todos, na coletividade da grande família dos filhos de Deus. Sim, Luiz Sérgio, ainda estamos muito distantes de compreender a mensagem de Jesus. Isso fica muito claro quando nos deparamos hoje com a globalização das relações humanas. Venho aprendendo e me surpreendendo com passagens do Evangelho que já retratavam esses dias de modo profético. Com relação à conexão pelas redes sociais e outros métodos de comunicação instantâneos, Jesus já falava dessa conexão entre os homens e entre as dimensões material e espiritual. Em um diálogo de certa forma profético, Jesus afirmou: "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Mateus 16, 19. Ele nos deu as chaves, ou seja, a senha para a conexão com Deus, em qualquer situação de dor e sofrimento. Passados mais de 2000 anos, com o advento e o progresso tecnológico, hoje é possível entender que o Mestre falava da globalização espiritual universal. O Espírito é aquele que escolhe a conexão por onde deseja navegar. Se o desejo for apenas com as conexões da Terra, o sinal é mais grosseiro, rasteiro, e outras mentes irão se agregar a esses interesses. Se a opção de conexão for com a rede celestial, se nos ligarmos às coisas do céu, o bem viverá em nós. Faremos downloads do céu para a Terra, pelas vias da conexão mediúnica, pelos processos inspiratórios e muitos outros. Eu e meus companheiros de aprendizado nos entreolhamos impactados, e ele prosseguiu: "O que definitivamente necessita ser compreendido é que a vida verdadeira processa-se aqui no mundo espiritual, que é o mundo causal. Tudo que existe na Terra origina-se da dimensão espiritual. Não podemos nos esquecer de que o mundo espiritual pré-existia antes da Terra." Diante do esclarecimento de Patrício, novamente meus pensamentos viajaram até o Livro dos Espíritos, que é a base do pensamento espírita. Rememorei as questões 85 e 86 e identifiquei mais uma vez a inteligência de Allan Kardec nas indagações. E era muito bom constatar a coerência dos postulados espíritas na fala de Patrício. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita.
Ele pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo corpóreo poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e não obstante a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Engana-se aquele que acredita saber tudo. Por isso, a consciência da nossa condição de espíritos aprendizes nos fortalece o ser. Aproveitei o breve silêncio para comentar. Embora as muitas interpretações que os homens fazem do Evangelho de Jesus, observo com muita clareza a sua condição de proposta educativa. E é essa visão que me faz pensar sobre a atuação de grandes lidadores da causa espírita, todos voltados para a necessidade da educação das crianças e jovens. Realmente, a evangelização ou educação espírita, como queiram chamar, pois isso não muda a proposta pedagógica de Jesus. É um instrumento de consolo e acolhimento para todos os aflitos. Nessa nossa caminhada, desde o momento que conquistei a possibilidade de ser um trabalhador, venho me esforçando para estar junto aos jovens. Quando a morte física me liberou do casulo de carne, para que eu pudesse voar livremente como espírito, não vislumbrei outro objetivo para a minha vida que não fosse levar o Evangelho, pela ótica educativa do Espiritismo, para os corações juvenis. Nas inesquecíveis palavras de Jesus, fundamento minha fala de irmão aprendiz, como todos que compreendem que o adulto aturdido de hoje é o efeito da educação oferecida à criança e ao jovem de ontem. O adulto mal educado e pouco consciente é o efeito devastador da ausência da educação do ser integral, desde a infância. Reflitamos nas palavras do Messias educador. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 45. Podemos considerar que o Mestre se referia ao espírito desencarnado ou encarnado, esteja ele em qualquer período da sua vida, criança, jovem ou adulto. As crianças desses dias estão com fome de pão e educação. As crianças estão com sede de carinho e paz. As crianças hoje são refugiadas, muitas sem lar e outras tantas sem pátria. As crianças estão nuas e enfermas nos cruzamentos das grandes metrópoles. Muitos jovens estão encarcerados e abandonados, necessitados da visita da solidariedade, com fome de educação, com carência de família. O Espiritismo é a candeia educativa que necessita ser posta sobre os velados
sobre o velador dos corações. Essa é a grande realidade, Augusto considerou. Nada pode trazer mais felicidade do que observar o desenvolvimento de uma criança com valores éticos morais a nortearem seus passos. Joel comentou com emoção na voz: são os valores da alma, o pão que sustenta o ideal do espírito imortal. Agora, vejo com mais lucidez a mensagem de Jesus, que sendo educador divino nunca educou corpos perecíveis, pois sua pedagogia é antes de tudo um tratado educativo para o ser imortal. E o que dizer dessas palavras de Jesus? E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Em mais uma passagem do Evangelho, a cartilha dos nossos corações, Jesus deixa explícita a sua preocupação com as crianças e os jovens e deixa a clara advertência da necessidade de nos tornarmos quais crianças em nosso proceder. E por meio de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 383, a quem recorremos mais uma vez, constatamos com profunda alegria a realidade do Consolador prometido, que relembra o que o Cristo havia ensinado acerca da importância do período infantil na vida do espírito imortal. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. São essas as palavras de Allan Kardec ao comentar a questão 383, que falam justamente da necessidade do espírito que reencarna passar pela infância. Falei entusiasmado. Luiz Sérgio, pelo jeito você está com as 1019 perguntas de O Livro dos Espíritos gravados em sua cabeça, não é? Joel indagou com alegria. Durante o tempo em que me recolhi para estudar o Espiritismo, esse livro foi meu companheiro de todas as horas. Não tenho todas as perguntas na minha cabeça, mas até agora, quando surge a experiência na prática, elas chegam naturalmente às minhas lembranças. Mas devo confessar que tenho estudado diariamente as questões do livro, pelo menos 3 por dia. Tempo atrás, senti a necessidade de me dedicar ao estudo da codificação com mais afinco, e isso alargou os horizontes da minha compreensão. Sou testemunha do esforço dele. Não posso negar, já que em muitas ocasiões estudamos juntos, Augusto considerou. Augusto me ajudou demais, esclareceu muitas coisas, é um grande facilitador desse aprendizado, asseverei com gratidão. Silenciamos e para variar me emocionei. Não existe nada que me emocione mais do que constatar a presença do amor de Deus nas oportunidades em que a vida me consente ser útil. Nada a reclamar, mas tudo a agradecer. E mesmo nos embates mais amargos, prosseguir servindo sempre. É o trabalho no bem, a nossa alegria maior. A vida tem sua dinâmica própria e é preciso acompanhar. Mas isso só é possível quando compreendemos que viver é servir e amar.